As leis universais do sucesso, essa é a lei de número 54, a lei do excedente. Essa lei diz aqui que você tem que apertar o botão aqui no like antes de começar esse vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, porque essas e as próximas leis elas podem ajudar muito você a ter melhores resultados. Olha só, a lei do excedente. O preço definitivo de qualquer produto ou serviço é determinado por quanto os compradores estão dispostos a pagar pelos últimos itens disponíveis. É interessante, né? Porque olha só o que ele fala aqui, e essa é uma questão que pode ser um pouco diferente, divergente, talvez até da minha opinião pessoal. Toda liquidação ou redução de preços é um reconhecimento de que o vendedor não fez uma boa avaliação ao estipular os preços iniciais. Então olha só que interessante, né? Se você levar por um lado da lei do excedente com a técnica do pastel chinês, eu não sei se você conhece, mas eu vou explicar aqui para você. Como é que funciona a técnica do pastel chinês? O chinês, ele produz 100 pastéis por R$100. Então ele gasta R$1 por pastel, é um exemplo, tá bom? Uma metáfora. Ele gasta R$1 para produzir 100 pastéis, então o preço de custo dele sai a R$100. R$1 por pastel, 100 pastéis, R$100. Uma conta bem simples e direta. Agora, se ele vende o pastel a R$2, quando ele chega no pastel de número 50, ele atingiu o ponto de equilíbrio dele, ou seja, 50 vezes 2, R$100, ele pagou o custo. O lucro dele só vem no pastel de número 51, quando ele começa a vender. Então, se ele vender 90 pastéis até o final do dia, ele só vai lucrar em 40 pastéis, porque os outros 50 foi só para pagar o custo. Perfeito? Então, se ele vendeu 90 pastéis a R$2, ele lucrou R$80. Ele pagou 100 para produzir mais 100 pastéis no dia seguinte e ele conseguiu ali lucrar R$80. Os 10 últimos pastéis, e essa é a tática do pastel chinês, os 10 últimos pastéis, se ele vender a 50 centavos, ou seja, menos do que o preço de custo dele, que é R$1, pela metade do preço de custo dele, que é R$1, se ele vender por 50 centavos, ele vai vender os 10 pastéis por 50 centavos, dando para ele um lucro adicional de R$5, ou seja, o lucro dele sai de 80 para R$85. É quase que 10%. Na verdade, se fosse 10%, seriam R$8. Pode parecer pouco para você, mas aquele prejuízo que ele teria jogando aqueles 10 pastéis no final do dia, ele vendendo ele a 50 centavos, mesmo abaixo do preço de custo no final do dia, para ele está aumentando o lucro dele em quase 10%. Então, para você pensar que às vezes, né, a gente tem uma percepção de que a gente excedeu na nossa produção, na nossa produtividade, e aí a gente chega no final, a gente fica com medo de fazer aquela redução de preço. Se você faz isso com a técnica do pastel chinês, utiliza isso para poder aumentar os seus lucros. Agora, se você faz isso com frequência, com constância, porque você realmente errou, produziu demais e acabou sobrando estoque, aí sim eu concordo 100% com a lei do excedente. Porque olha só que interessante, da mesma forma, né, a minha reflexão aqui é a seguinte, da mesma forma acontece o contrário. Se você produz 10 itens, por exemplo, se tem 10 celulares, 10 iPhone na porta, na Apple lá, e tem 100 pessoas na porta, cara, esses 10 últimos itens, você pode vender até mais caro que as pessoas vão pagar. Eu lembro que uma vez, quando eu voltei a morar aqui em Copacabana, tinha um último terreno aqui, um pouco mais para frente aqui, um último terreno com a vista para o mar. E quando teve o lançamento, as vendas começaram às 5 horas da manhã. 5 horas e 1 minuto, o contrato da cobertura já estava alugado, já estava assinado, perdão, já estava vendido, já estava assinado. Então assim, por quê? Porque era o último terreno. Então quando você trabalha também da forma contrária do excedente, você tem mais compradores do que produto,
fica ainda mais fácil para você conseguir ter mais lucro, ter mais vendas, beleza? Essa é a lei do excedente, então dá para você ativar algumas estratégias aqui com isso que eu falei nesse vídeo. Deixe seu comentário aqui dizendo o que foi um ponto interessante para você nesse vídeo aqui e lembra de apertar o botãozinho de compartilhar, essa setinha aqui, você aperta, compartilha nos seus grupos aí e leva essa mensagem para ajudar mais pessoas e a gente se vê na próxima lei universal do sucesso. Valeu!